Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso amado irmão Josué para tecer alguns comentários sobre nossa atividade aqui de informação, de denúncias. E a gente tem incomodado muitas pessoas, inclusive esses pastores que sobrevivem de dízimos e ofertas. A gente teve recentemente uma penhora num templo gigantesco lá em São Paulo, do pastor Valdemiro Santiago, que é um pastor muito conhecido em todo o Brasil. No entanto, existem denúncias, também informações de que ele atrasou folha de pagamento, que ele tem imóveis penhorados, exatamente por não cumprir, no caso, com as suas dívidas. Nesse caso, tanto Josué como eu, a gente vem tocando nessa tecla e eu sinto que incomoda muita gente que se sustentam, que sobrevivem, que mantêm suas famílias com essa arrecadação, eu posso dizer assim, dizimista. São arrecadações que muitos deles não apresentam prestações de contas, muitos deles enganam a igreja. Eu posso dizer que eles omitem da igreja o quanto entra e o quanto sai, e também a destinação do dinheiro empregado, que é um direito, eu posso dizer assim, um direito simples, um direito elementar de qualquer membro que queira saber onde o seu dinheiro, suado dinheiro, está sendo investido. E a gente foi surpreendido com um pastor que já pertenceu à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, que, ao tempo que estava dentro da igreja, não criticava, não chamava o pastor presidente dessa igreja como uma pessoa que não prestasse contas. Em tudo concordava com esse pastor, que hoje é o atual pastor presidente da Assembleia de Deus. Ele, ao tempo que vivia submisso ao pastor presidente, ele jamais questionava exatamente a questão da prestação de contas. Poderia chegar para o pastor presidente: pastor, apresente contas, pastor, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Faça isso, mas não. Prefere agora, depois da saída, ele saiu, montou uma igreja, prefere depois disso chamar os pastores que não prestam contas de ladrões. É um termo muito pesado, mas foi um termo que ele usou generalizando aqueles pastores que não prestam contas das arrecadações de dízimos e ofertas. A gente vai colocar aqui a voz do pastor, porque é um pastor muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, e por que dizer no Nordeste e no Brasil. Ele, juntamente com o seu irmão, fundaram uma igreja, certo? Eu não vou dizer o nome da igreja, mas todos sabem qual igreja, e eles agora questionam que estão sentindo também ofendidos pelas denúncias que se fazem pelas redes sociais de arrecadação de dinheiro de pessoas que são pobres, tiram o sustento da mesa para pagar seus dízimos. É como se fosse uma lei. E a gente vai ouvir, eu vou comentar junto com Josué, o porquê desse questionamento tão tardio, tão fora de tempo. Por que lá no passado ele não fez esse mesmo questionamento, essa mesma transparência ao seu presidente? No entanto, o próprio presidente o chamou de estuprador de igreja. Disseram que esses pastores estão pescando no aquário dele, significando dizer que a igreja para esses homens é como se fosse um aquário, são peixe, é gado, é tudo, menos ovelha. Menos ovelha. É peixe, é gado, menos ovelha. Porque da ovelha não se tira até a sua gordura, seu pelo. O pastor deve cuidar das ovelhas. Quanto à manutenção
da igreja, isso aí é sagrado. A igreja consome energia, a igreja tem funcionário, isso aí pode ser rateado entre os membros e se pagar. O sustento do pastor pode também, se faz um rateio, se paga. Agora, colocar obrigatoriedade na arrecadação de dízimo, isto é antibíblico e errado. Então a gente vai colocar aqui e vamos comentar o que esse pastor, certo, disse recentemente no culto. Mas os membros, especialmente obreiros, Quando eu vejo alguém... eu sei que tem muitos pastores, e digo isso com temor, que não tem autoridade para ensinar sobre dízimo, porque tem a mente carregando culpa por serem infiéis na administração dos dízimos e das ofertas. Existem muitas igrejas que já não prestam contas. Existe igreja que tem crentes que não sabem de nada de relatório financeiro. É assim ou não é, irmãos? Entra, sai e ninguém sabe de nada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: a AD Seara é uma igreja transparente. Viu, irmãos? A gente não vai fazer bilhete e soltar na rua o relatório financeiro, porque ninguém é besta. Mas os membros, especialmente obreiros, têm acesso, e os membros também, qualquer um membro, que queira consultar o relatório financeiro, a gente só não deixa de tirar foto, mas consultar, ver para onde saiu, quando entrou, quando saiu, em que está sendo destinado. Não existe nada aqui que engane os irmãos. Tudo é feito com transparência. Quem diz amém? Ainda domingo aqui, eu estava dando relatório de uns votos que os irmãos fizeram e que pagaram diretamente parcelas de cadeira, compraram alguns móveis aqui para o gabinete pastoral, e eu dei o relatório aqui aos presbíteros. Quem estava aqui e recebeu o relatório? Está vendo? Todos eles, irmãos, com transparência. Ou a gente trabalha assim, ou não tem autoridade para ensinar a igreja. Josué, a questão da indignação desse pastor causa até espanto, porque quando ele saiu da igreja, Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, administrada pelo pastor Ailton, ele saiu elogiando o pastor Ailton. Ele não saiu questionando nenhum desses erros, porque todos sabem que existe uma ação na justiça para que o pastor Ailton preste contas do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. E ao tempo que ele era pastor da Assembleia de Deus, em nenhum momento ele questionou isso. Hoje ele vem no culto, no culto de ensino, dizer que ele tem moral, tem autoridade para ensinar sobre dízimo. Exatamente porque isso aí indiretamente foi um ataque a muitos pastores. Eu não vou generalizar, porque tem igreja, Josué, que realmente presta contas. Tem igreja que coloca todo o numerário que entra, todo o numerário que sai, ali tem funcionários, tem contas, tem despesas com o sustento do pastor, tem tudo lá. Isso aí pode ser até aferível por qualquer membro. E quem administra, nesse caso, nessas igrejas, é uma comissão de contas. O pastor é somente um consultor. Ou administra, assim, né? Ele consulta, mas quem toma conta, quem presta conta é uma comissão. Exatamente. E a gente sabe que isso aí inexiste para os membros. Os membros só são notificados para pagamento de dízimos e ofertas. Isso aí é uma realidade que a gente não pode fugir. Se sentiu incomodado, eu não posso fazer nada. Sei que eu vou continuar aqui falando sobre isso. Eu não falo especificamente contra pessoas. Eu falo contra um sistema religioso
que aos poucos está caindo. Josué, é notório que esse pessoal está gritando e pedindo socorro por dinheiro. Por quê? Porque assumem compromissos em nome da entidade religiosa, compromissos que eles não podem arcar. No entanto, depois de assumido o compromisso, eles têm a obrigação de cumprir e não fazem. E quando não fazem, aí vem vendendo imóveis. E a gente sabe que, infelizmente, está lá publicamente se vendendo imóveis que conseguiram comprar. Isso na época da gordura, na época da fartura. Muito dinheiro, saíram comprando imóveis. Agora a gente tem notícia, Josué, inclusive Josué foi até falar com um corretor que está vendendo um imóvel de um pastor bem poderoso. E Josué teve a grata informação de que esse imóvel está sendo vendido bem abaixo do valor de mercado. Isso depois de várias modificações, várias construções, né, Josué? Verdade. E é uma situação que a gente fica até se perguntando, poxa, se a situação está tão boa, por que estão se vendendo imóveis para se desfazer? Será temendo, Josué, para uma condenação, uma prestação de contas que não venha abater e vai ter que devolver o patrimônio pessoal? Pode ser também. Quem sabe se o Ministério Público não entra e vê que há desvio e também entra. Porque, olha, tudo é possível. A lei, ela é aplicada a todos. Que bate em Chico, bate em Francisco. A lei é assim, a lei tem esse rigor. Então, se há a observância legal desse desvio de finalidade, desse enriquecimento ilícito, o Ministério pode entrar. Tem várias ações aí. Eu não sou do Ministério Público, estou aqui apenas denunciando, como já faço há muito tempo e vou continuar fazendo até quando, eu não sei. Então, José, a gente vê aí a resignação do pastor, esteve junto na mesma esfera do outro pastor, que saiu chamando eles de estupradores, que são os irmãos Elmi Ribeiro e Hélio Ribeiro. São pastores que já pertenceram à Assembleia de Deus e hoje fundaram uma igreja que está crescendo muito. Mas, quando a gente fala aqui de dízimos e ofertas, a gente não está falando especificamente para uma igreja. A gente generaliza para todo o sistema religioso que engana seus membros pedindo dízimos e ofertas, e esses dízimos e ofertas são desviados. Para quem tem sua aplicação normal, a gente não está fazendo denúncia, Josué, que a gente sabe que é questão até de consciência. Se você é membro, você ocupa uma igreja que é alugada, tem os aluguéis, é justo. Agora, tem empregados. Tem empregado, agora servir de enriquecimento, como a gente vê aí em várias entidades religiosas que sobrevivem e mantêm um império com dízimos e ofertas, não precisa nem dizer nomes. A gente sabe, tem aviões, tem fazendas, tem tudo isso. São pessoas riquíssimas, bilionárias, e que sobrevivem de quê? De enganar o povo. Eu estou falando de modo generalizado, enganação total. A tese dos dízimos é furada. É uma tese para enriquecimento. Para manutenção dos trabalhos, não. Esse aí pode ser rateado. Veja lá quanto custa, entrou tanto por prestação de contas. É o que se pede. Então, pastor, quando nós utilizamos aqui a plataforma para fazer denúncias, o fazemos em cima de uma realidade que é de norte a sul do Brasil. Não está circunscrito apenas em Pernambuco. Está em toda a nação brasileira e até fora. Tem trabalhos em Moçambique, em Portugal, em todo lugar. O pessoal mente, certo?
além do pagamento normal das despesas da igreja, como diz a manutenção da obra, eles utilizam para enriquecimento pessoal. A nossa denúncia é para esse enriquecimento, não para quem contribui, não para quem realmente verifica a necessidade e contribui. Isso aí não. A gente está falando aqui de desvios de finalidade. São pastores comprando mansões de 5 milhões, são pastores comprando fazenda, aviões, são pastores comprando rádio, televisão, tudo isso com dinheiro da onde? De dízimos e ofertas. Nós estamos falando disso. Porque se Jesus viesse hoje, Jesus ia condenar todo esse tipo, esse sistema religioso. Não é isso, Josué? Então, Josué, fala aí um pouco sobre isso, Josué. Olá, meus nobres irmãos, aqui do Pode Expressar, não é? Mais uma vez a gente está aqui com essa satisfação e dessa vez trazer aqui essa perplexidade, como o doutor Miguel já falou, em função da posição desse pastor que está aí na tela, assim como ele, a gente aqui vai trazer, não é, doutor Miguel, outras informações, outras aberrações, porque as pessoas têm priorizado no Evangelho o crescimento estrutural material a despeito de desprezar a liberdade das almas, o crescimento espiritual e o fruto do Espírito e os sinais que haveriam de se seguir aqueles que crescem no Evangelho. Então, hoje se prioriza. Mas a nossa perplexidade, irmãos e amigos, é como o doutor Miguel já falou, pastores que viveram e vivenciaram sob os erros e desvios de condutas da administração aqui da IEADPE. Calaram-se, nunca se manifestaram, pelo menos essas manifestações nunca chegaram ao nosso conhecimento. E o pior, esse pastor mesmo que está falando, eu particularmente, Josué, quero dizer aqui, assim que eu também acho que doutor Miguel, não é nada pessoal, não é nada pessoal. O que a gente discorda, protesta, denuncia e vamos continuar denunciando, é contra os desvios de conduta e finalidade. Isso aí está bem claro. Então, esse pastor viveu toda essa situação, saiu elogiando a administração do gestor Ailton José Alves e dizendo, não tenho nada contra o pastor, esse pastor é um santo homem de Deus. Não foi assim? Disse lá em Ipubi. Saíram, fundaram essa igreja e eu quero dizer, olha irmão, se você quiser doar, se você tem condições e deliberadamente quiser doar 20%, 30%, 40%, é salutar. Desde que as suas necessidades básicas e da sua família não sejam sacrificadas, porque a mesma Bíblia diz, a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, duas coisas nesse trecho da fala dele aqui que eu queria realçar, é que ele fala sobre que tem igrejas que não prestam contas. Ele não sabe, não conhece a administração em profundidade de outras igrejas, a não ser da Assembleia de Deus, chamada IEADPE. Então, quando ele diz, e ele está dizendo na autoridade da palavra de Deus, que quem não presta conta não tem autoridade para ensinar, isto é muito grave, porque o ex-pastor dele, doutor Miguel, nunca prestou conta, não presta conta, e agora o senhor sabe que alguns membros entraram na justiça para que ele preste conta, ganharam em primeira instância, e ele está recorrendo para não prestar contas. Então é disso que esse pastor está falando, porque ele conhece bem. Só que ele está dizendo, olhe gestor, presidente, olhem pastores auxiliares, se na administração de vocês, é isso que ele está dizendo e ele tem autoridade para dizer.
Se vocês não prestam contas aos membros que só fazem contribuir, também não ensinem a palavra de Deus, porque vocês estão enganando o povo. Então isso é muito grave. A gente vai, como eu falei, né, doutor Miguel, mostrar outros trechos aqui, não só dessa palavra dele, mas como de outras, e a gente vai, doutor Miguel, comentando. Vamos. Colocar. Nós estamos vivendo numa época onde tem muita gente travestida de pastor, mas são lobos, são ladrões. Não estão preocupados com a sua alma, estão preocupados com o seu bolso. É agradar a você, enganar você, pedir suas ofertas, isso e pronto, e enriquecer-se à custa da igreja. Mas aqui eu desafio debaixo do sangue de Jesus. Amém? Da sede à menor cidade ou a menor igreja no estado de Pernambuco da DCEARA. Transparência, irmão. Transparência. É por isso que eu ensino. Tem gente que tem um medo de ensinar sobre dízimos e oferta por causa de alguns youtubers que tem por aí, falando besteira no YouTube, e ele sofreu alguma coisa lá com os pastores dele, quem sabe roubaram ele, enganaram eles, aí eles hoje querem generalizar. Eu achei engraçado, Josué, youtubesta, quer dizer que eu e tu, nós somos youtubesta. Tenho o maior prazer de ser youtubesta. Não, isso aí não me atinge, não. Agora, eu achei engraçado ele chamar que esses pastores são ladrões. Foi um termo Lobos forte. e ladrões. Lobos e ladrões. Ele está se referindo a quem? Qual pastor que ele já foi ovelha? Que ele já trabalhou junto? que conhece em profundidade. Conhece em profundidade. Quer dizer que ele chamou o pastor dele de ladrão, porque ele conhece. São pastores, são devoradores, gostam muito de dinheiro, são pastores famintos por dinheiro. Ele quis dizer isso, são pastores realmente que só pensam em tirar dinheiro do bolso dos membros, das ovelhas, para enriquecimento, ele disse. E ele tem autoridade para falar. Tem autoridade isso. para falar, que ele conhece. Conhece. Ele conviveu lá dentro, ele sabe que há realmente esse tipo de coisa, quer dizer que enganam vocês. Aí é que está o engano. Você veja a situação dele. Ele coloca de forma bem clara de quem ele está falando. Foi o mesmo pastor que, quando ele saiu, o chamou de estuprador de igreja, porque estava diminuindo a questão da arrecadação por conta da avalanche de membros que estavam indo para a DCEARA. Então, a DCEARA cresceu, mas cresceu, segundo o pastor presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, tirando do aquário dele. Esses pastores ficam tirando do aquário, não vão atrás, eles ficam atrás dos empresários que estão na igreja. E, inclusive, usou um termo muito chulo para o vocabulário de um pastor. São estupradores, vigaristas, lobos devoradores. Lobos devoradores é o que... Ele agora deu troco. Deu troco, chamou de ladrão. Só que ele deu troco com conhecimento de causa e fatos irrefutáveis. É diferente de quem acusa por acusar. Ele está sabendo. Então, duas considerações, doutor Miguel, que eu queria fazer aqui. Primeiro, né, que apesar dele ter generalizado, a gente vai deixar o vídeo, vamos deixar o link completo desse vídeo, dessa que ele chama de ensinamento. Mas olha, apesar de em certos trechos ele generalizar, mas ele nunca foi da igreja A, da igreja B, da igreja C, para conhecer. A igreja e a administração que ele conhece chama-se IEADPE. Então ele diz que pastor que não presta conta, diz claramente isso. É ladrão. É ladrão e lobo, devorador que está enganando. Isso é muito grave. Muito grave. É muito grave. E uma outra coisa que ele diz, e eu disse lá no primeiro bloco, que quem não presta conta na igreja não tem autoridade para ensinar. Isso é verdade. Isso é a mais pura e cristalina verdade. Falta de transparência. Olha, se eu não dou transparência às minhas ações, eu tenho coisa a esconder. E se eu tenho coisa a esconder, eu penso que se eu mostrá-la,
vai causar um desarranjo, uma desestruturação, uma desarmonia. É por isso que eu escondo. E uma segunda coisa que ele fala, e aí eu queria aconselhá-lo, né, doutor Miguel? Olha, porque eu vou insistir. Nós não temos nada. Se você quer contribuir com voluntariedade, contribua dentro de suas possibilidades, olha, com 10%, com 20%, com 30%. Até seu salário todo. Até seu salário todo. Venda até o que você tem para dar, porque era assim no princípio, na igreja primitiva. Só que a finalidade era para que houvesse mantimento e socorrer os necessitados. E tinham tudo em comum, significa prestação de contas. Prestação de contas. Então, quando ele diz que a segunda consideração que eu quero fazer é que existem alguns iotubistas, eu queria dizer, olha, pastor, diga isso não. O que o senhor aprendeu, que eu sei que o senhor aprendeu durante todo o tempo que o senhor passou no Ministério de Recife, na IEADPE, tanto o senhor ouviu muitos desvios de conduta, indiretas, ofensas, não é? Coisas que não se deve dizer a ninguém, como o senhor ouviu na prática. Deixe lá, sepulte, compreendeu? Não replique, porque isso pode trazer prejuízo, veja, para a sua reputação, para o seu ministério. Porque o senhor sabe que eu nunca vi a pessoa se envolver em piche e não se melar. Impossível. Em lama e não feder. Agora, se limpe dessas amarras, não pratique as mesmas ações acusando quem não lhe acusa e só está pedindo transparência. Então, nós aqui não somos contra nenhuma administração de igreja. Esses que o senhor chama de ladrão, de lobos e com propriedade, é isso que nós combatemos. Então, quando o senhor quiser ensinar, doutrinar a igreja, doutrine com elegância, doutrine dentro da palavra de Deus, não vá buscar hábitos e costumes que o senhor viu, ouviu e que só servem para sujar a reputação, se o senhor replicar. Então não faça isso não, tá certo? É um conselho que eu lhe dou. Até porque, Josué, o que nós falamos aqui é essa doutrina distorcida dos dízimos. É uma doutrina que o pessoal tem como base de fé. A gente vai ver após aqui O desenrolar de pastores que dizem que se você não pagar dízimo é para o inferno. É muito grave isso. E o dízimo agora é caminho do céu? Só vai para o céu quem paga dízimo? Isso é uma doutrina satânica distorcida. Exatamente aquela parte ardilosa do estelionatário para enganar. Então, esses pastores que utilizam dessa falsa doutrina são pessoas que podem sim ser denunciadas, porque enganam pessoas que ganham salário mínimo, são pessoas que vivem de auxílio do governo, são pessoas que são ambulantes, que trabalham de manhã para se alimentar à noite, são empregadas domésticas, são pessoas que não têm nenhuma renda, fica fazendo biscate, o que faz? Leva para a igreja. Infelizmente, existe isso exatamente por conta dessa doutrinação falsa, que tem como um padrão geral de dizer que é para sustento da obra. Aí esquece de que nessa obra que eles falam é a obra também de enriquecimento pessoal. Todos são ricos, Josué. Eu recebi, e a gente não vai replicar aqui, doutor Miguel, um videozinho onde mostra, eu vou dizer, no Belém do Pará, na Igreja Assembleia de Deus, que isso aí tá geral. A esposa do pastor chegando de limusine. Limusine. E engraçado que nesse mesmo vídeo, o locutor, a pessoa que está fazendo, se escandalizam com o salário de 40 mil, de 30 mil. Imagina, Josué, se fosse aqui hoje o pastor presidente, com a renda que ele tem,
com todas as regalias, patrimônio que ele é salário que ia espantar lá o pessoal que do ele Pará. formou. É mais de R$200 mil. E outra, e o pior é que está há 25 anos. Imagina o patrimônio desse homem. Imagina o patrimônio sem saber o que é pagar uma conta telefônica, Tudo é igreja. sem saber o que é Isso é obra pagar do um Senhor, plano de saúde, Isso é obra do Senhor, é? sem saber o que é preparar um filho, doutor Miguel. Investir no conhecimento, no crescimento cultural para prestar concurso em condições de igualdade e se estabelecer como profissional no mercado. Não sabe o que é isso, não. Por quê? A educação dos filhos é custeada por aqueles que estão com seus filhos em colégios estaduais com as condições mínimas de educação, sofrendo muitas vezes as violências. É aquilo, né? Tem a questão das dinastias. Aí esses que não dão a educação, né, acesso a colégios bons, professores bons, cursos bons, contribui para a formação. Veja só que contraste absurdo. Dos filhos desse gestor presidente, tem uma boa formação e quando eles se formam, em vez de ir para o mercado de trabalho e contribuir com a administração da igreja, com a obra, como eles chamam, vai viver daquilo Porque mantido por quem deu a formação a eles. Meu irmão, que absurdo, isso está na cabeça de quem? Isso é justiça, é? Por isso que eu continuo dizendo, quem quiser se incomodar, se incomode. Eu não estou atrelado a nenhuma igreja. Amo todas as igrejas, amo todas. Não sou religioso, não sou religioso. Estou apenas denunciando esses falsários. Quem vestir a carapuça não é religioso, claro, Não como eu sou. também não sou, mas Não sou somos religioso. cristãos que- regidos pela palavra de Deus que e pela doutrina exatamente- apostólica. Exatamente. Não é verdade, doutor Miguel? A coisa, doutor Miguel, é assim tão esdrúxula, tão absurda, né? Mas o senhor vai dar sequência aí, né, doutor Miguel? Eu vou dar aos sequência outros porque vídeos, né? tem uma fala, eu não sei se é o que vem na sequência, que do pastor José Carlos da Paraíba, que diz que se o dizimista não tiver lá na lista dos dizimistas, para ele não vale uma prata furada. Agora não é só ele não, viu? É todos esses líderes, Josué. Todos. Significa, doutor Miguel, que é um espírito que não vem... Olha, igreja, crente, doutor Miguel está dizendo que são todos, eu concordo, e você há de ver aí. Ele vai provar aqui. Isso prova que há um espírito que comanda, conduz e dirige esses homens. E esse espírito não vem da parte de Deus. Não, é o outro. É aquilo, ninguém. Pronto. Pode colocar esta lá. Pode. Cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados? Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. E ainda quer falar? Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, Está muito frio aqui. Aí, Josué, a gente vê um relato desse de um pastor que é presidente da UMADENE, Isso que eu ia União dos Ministros Evangélicos. Presidente da CGADB. CGADB, o homem diz uma aberração dessa. Uma aberração, doutor. Uma aberração, porque todos sabem que é necessário sim contribuir, mas não como fonte de fé,
não como razão. Uma condição necessária para poder herdar a salvação. Então Meu ele amigo. chama essas pessoas que não podem contribuir, porque tem muita gente na igreja, José, que vai só para satisfação pessoal. Não tem condições financeiras de contribuir. Tem gente que vem até a pés para a igreja. E sem comer. Sem comer. Quer dizer que essas pessoas são parasitas? Já pensou? Que ofensa. Ofensa Que terrível. ofensa o Senhor se dirigir à casa de Deus para ouvir uma palavra de alento, de restauração espiritual, de transformação e ouvir uma coisa dessa, doutor Miguel. Olha, isso é uma infelicidade, é uma desgraça. Eu admiro porque dizem, né, que aqui, como o doutor Miguel já falou, presidente da UMADEN, União dos Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, vice-presidente da CGADB, que é Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, começou novinho, segundo eu vejo alguns testemunhos dele, e na velhice, já com as cães, né, branquinhas, ter a desgraça, a infelicidade de negar a eficácia do sangue de Jesus. Ora, se o apóstolo Pedro disse, doutor Miguel, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. E há uma expressão lá em Salmos que diz que nenhuma fazenda pode resgatar o seu irmão, porque o preço de uma alma é caríssimo e os recursos se esgotariam antes. Aí vem. Não vale uma prata furada. Não vale uma prata. Meu irmão, que aberração. Olha, porque uma prata furada é uma moeda que, se ela tiver algum dano, ela não tem valor nenhum. Ela não tem valor no mercado. Não tem valor, não. Ninguém recebe um dinheiro rasgado. Ninguém vai receber. Então, o sangue de Cristo, né? Que Paulo disse que existia uma dívida contra todos nós. Mas quando ele deu a vida dele, a cédula que era contra nós, ele rasgou, viu, pastor José Carlos? O apóstolo São Paulo disse que é uma das maiores autoridades apostólicas conhecidas e reveladas, disse que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou, olha, e cravou na cruz, pagou o alto preço exigido pela justiça de Deus. E agora o Senhor dizer que esse crente que foi comprado, redimido, não vale uma prata furada, se arrependa. Eu quero ver, pastor José Carlos, quem for aí, dê um recado para esse homem, se arrependa, peça perdão, porque a gente quer publicar aqui também, comentar, porque aí eu digo, vai ter uma pessoa aqui que o doutor Miguel vai replicar, que diz que se não pagar dízimo, vai para o inferno. Eu não vou usar tamanha, né, assim, não vou dizer com tanta ousadia isso, mas olha, o que o senhor disse é muito grave. O senhor negou. Engraçado, Josué, é que fizeram denúncias da administração daqui de Pernambuco a ele. Ele simplesmente ignora. Foi feito denúncia, olha, o pastor aqui local o pastor presidente está cometendo essas irregularidades, tome uma providência a nível de Nordeste. Mas quem vai tomar? Não, pelo contrário, ele chega aqui, publiquei no meu canal, que ele diz, mandou a igreja ficar de pé, reverentemente, em um aniversário do gestor presidente, e disse, príncipe de Deus, doutor Miguel, quem era o príncipe de Deus? O príncipe, querubim ungido, né? Príncipe de Deus, és no meio de nós. Alguém já foi príncipe, né? Querubim ungido e foi derrubado. Mas ele disse para a igreja do gestor presidente, príncipe de Deus, és no meio de nós, com todo esse devido de conduta. E o crente humilde, tal qual aquela oferta da viúva que está lá, buscando a salvação, humildemente, ele diz que não vale uma prata furada. Se arrependa, pastor. Se arrependa. Agora, isso aí, José, não é só ele, não. Não. Isso aqui é o retrato dos líderes em todo o Brasil. Eu tive notícia agora que a igreja do Silas Malafaia também estava com problema de pagamento de folha de salarial. Quer dizer que esse pessoal já esgotaram tanto essa tese, já
buscaram tanto nessa fonte, que a fonte está secando. A fonte está secando, Josué. Esse é o mistério que eles não vão entender. De tanto puxadismo, de tanto se sustentar e enriquecer com esse tema de dízimo, com essa doutrina mentirosa, se enriquecerem agora, estão buscando e a fonte já está secando. A gente tem conhecimento de que aqui no estado mesmo, o pastor está vendendo já o seu patrimônio. Por quê? Porque a fonte está secando. É esse patrimônio que eu tenho assim uma visão assim que ele está vendendo porque assim, né, a aquisição desses patrimônios foi um escândalo muito grande em relação à realidade da membresia, em relação à realidade e à renda per capita da região. Se a gente denunciou, mostrou, e ele insiste em morar lá, seria muito incômodo para ele. Olha onde é que aquele homem mora, olha ali coisa e tal. Então ele prefere vender para se livrar. Seria um prédio dessa brasa nas mãos. Seria um prédio muito suntuoso e luxuoso para um pastor. Ali era um prédio, um casarão, Josué, para um alto empresário, dono de indústrias. Ali sim, porque é muito grande, é um quarteirão. É coisa que você fica sem noção do tamanho. É um disparate demais. E outra coisa, grande. Isso deixa aparentar e também aparecer o desvio daquela situação pastoral dele. Quem sabe entendendo? Que os investimentos agora não estão sendo fora do Brasil? Porque lá não tem, né, nenhum membro que possa nos trazer. Porque essas informações, olha, diga-se de passagem, quem nos traz são as próprias pessoas. O que a gente faz é buscar as provas. Se as pessoas pensam que a gente tira isso da nossa cabeça, estão muito enganados. Sabe por quê? Porque pessoas lá de dentro, pastores, amigos meus, servidores que trabalham lá, passam para a gente essa informação, para Josué, para mim, porque não concordam com o que ele faz na surdina, estão na mesma situação daquele pastor que hoje diz que quem não presta conta é ladrão e devorador. A mesma coisa os que estão lá dentro acham isso, mas não tem coragem de falar. Eu fico feliz com uma coisa, Josué, eu vou confessar a você. O homem planeja e Deus graceja. Isso é um adágio judaico. Veja, ele fez a arrecadação de milhões. Veja bem, ele fez a arrecadação de milhões. Ele fez uma maquete dando uma projeção como se ele fosse o maior líder que já houve na Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco. Deus só observando, Deus deixando, ele planejando. Vou construir aqui o maior templo do Nordeste. Só observação, o senhor vai mostrar aí que ele não, como que se não, ele se acha. Ele se acha. E ele disse que é. Então, vejam bem que ele planejou, arquitetou, e não arrecadou executou. Milhões, mas Deus não permitiu ele concluir a obra. Por quê? Porque aquilo ali não era para exaltação do evangelho, exaltação da igreja, aquilo era exaltação pessoal. Era algo pessoal dele. Tanto é que está liberado para construir, passaram em todas as etapas. Desde 2012. Desde 2012, cadê? 11 anos, cadê o templo? Está lá. Com certeza, essa área vai ser desapropriada pelo poder público. Se ele não vender, vai ser desapropriado porque é uma área muito valiosa no centro da cidade e está ociosa. Não se pode manter uma área daquela ociosa, Josué. Já teria que ter iniciado a construção, lançado a pedra fundamental, as máquinas já entrarem para a construção. Mas cadê? Cadê o dinheiro arrecadado? Deus não permitiu que ele fizesse isso para exaltação própria, para uma grandeza e uma soberba, que é típico do dele. Está entendendo? A soberba dele, que maltrata os irmãozinhos que vão procurá-lo no gabinete, como o tio Cabral sofreu humilhado. Então, essa soberba... O povo esquece, doutor. Essa soberba que o filho de tio Cabral
falou aqui, Samuel Cabral, um abraço para você, Samuel. Samuel falou aqui a humilhação que ele fez com esse homem. Trabalhou 18 ou foi 23 anos nessas rádios, nessa rede que é dele, de graça. De graça. E ele humilhou o rapaz, ele infelizmente não está mais entre nós. Mas veja, por outro lado, ele comprou um imóvel nesse quarteirão, um imóvel na mesma rua, que ele comprou também outro imóvel, também um quarteirão. 2 mansões ele comprou, uma no nome dele e outra no nome da igreja. Veja que absurdo. Aí está lá o imóvel ocioso, ao invés dele vender e pagar as dívidas da igreja ou usar na construção, está lá 2 imóveis. Quem tiver dúvida pode observar o nome da rua, qual é, Josué? Rua Ferreira Lopes, Pronto. número 304, é a dele que ele comprou com ele e a esposa em 2017. Vale a pena dizer que essa casa, essa residência, em 2016, eu tenho o anúncio do corretor do imóvel, era 4 milhões de reais. Eram 4 milhões de reais. Passando, eu acho que uns 500, não chega nem 500 metros, 300 metros, ele comprou a 404. Olha aí. Essa foi em nome da igreja, só que quem assinou foi quem, doutor Miguel? Ele, como presidente, e o filho como vice. E está lá a casa fechada até hoje. Aí, a gente vai dizer agora, isso aqui exatamente. insistentemente. E a gente, mais um planejamento dele, que era para morar como uma grande autoridade religiosa, como o Papa. Parece mais um convento lá, viu? O tão Papa grande da que Assembleia de Deus. Aí o que aconteceu? A gente teve notícia agora que ele está vendendo esse imóvel. Quer dizer, que ele planejou, ele modificou, ele fez mudou a estrutura, teve prejuízo e agora está vendendo. E é bom que se diga, são membros, são pessoas que passam lá e nos Alimentam isso. dessas informações. Tiraram a foto, vende-se com o nome do corretor. Vejam que absurdo. Quer dizer que ele comprou em torno aí de uns 4 milhões, está vendendo por quanto, Josué? 3 milhões. 3 milhões, quer dizer, depois depois de várias reformas. Depois de 6 anos e várias... Aí está vendendo Tá esse certo casarão. isso. Então a gente Você vê... concorda? E veja a questão. Ele planejou e não concluiu. Quer dizer que Deus, eu acho que fica rindo dele, só olhando ele. Vai lá, vai, planeja aí. Aí depois Deus diz... Ele vive numa bolha, fora da realidade. Fora da realidade. Realmente, esse terreno aí na Mário Melo, eu não tenho dúvida, Josué, se as autoridades observarem a ociosidade desse terreno, com certeza, se ele não vender a um particular para a construção de um supermercado, para qualquer outra atividade, vai ser desapropriado. E sendo desapropriado, com certeza, ali dá para fazer uma UPA, dá para fazer um hospital, dá para fazer qualquer imóvel para ter... E vai ser devolvido um valor, pago um valor, né, doutor Miguel? Muito inferior ao arrecadado. Né? Com certeza. Ele arrecadou 380 milhões, que para iniciar o início da obra teria que ter esse valor, e ele confessou isso na audiência. Ele disse, olha, para a compra do terreno não arrecadei não. Agora, para a construção, quer dizer que houve arrecadação milionária. E onde está esse dinheiro? Aí os membros, Josué, caem em si e dizem, espera aí, eu contribuí, eu vendi carro, vendi um bem para ajudar na construção do templo. E cadê o templo? Então, isso aí serve de indignação para quem contribuiu e deixa de contribuir. Então, eu quero dizer a esses pastores que utilizam dessa doutrina ardilosa do pagamento obrigatório de dízimo, que deixem de fazer isso. Vocês estão destruindo vidas. Vocês estão enriquecendo às custas de miseráveis. Vocês estão sobrevivendo à custa da fome do outro. Deixem de fazer isso porque vocês vão pagar o preço caro. E já estão pagando. Porque quem faz isso desvirtua aquilo que Jesus pregou. Jesus jamais pregou esse tipo de coisa, Josué. Os famintos que seguiam Jesus providenciava pão para alimentos alimentos. Jesus disse, dai vós mesmo de comer.
a multidão faminta, né, naquele final do dia, na multiplicação dos pães. Dai vós mesmo de comer. E de graça. E de graça, claro. Mas hoje o seguinte, né? O dinheiro é para engrandecimento da estrutura material da igreja e para proteção, né? E para o patrimônio desses homens. É como se fosse uma casta em cima, poderosa, que tem que ser alimentada pela casta de baixo, certo? Então é uma casta que ele é inatingível. Ela fica lá em cima só sobrevivendo do suor alheio de quem está embaixo e da miséria de quem está embaixo. E outra coisa, vendem. Isso aí é uma espécie de produto. Olha, a gente vai pregar aqui, a gente vai dar toda essa estrutura, mas tudo isso aqui é pago. Você vai ter que dar dinheiro para isso. Funciona assim, Josué, infelizmente. E assim as pessoas têm enriquecido. Doutor Miguel, e assim, né? Porque o senhor vai falando aí, eu vou imaginando. Olha, a coisa é tão difícil, meu irmão, que uma vez esses homens, né, tendo, na realidade, um trabalho efetivo em cima da arrecadação, da busca de condições para construir essa mega estrutura dessa administração, dessa denominação. Com isso aí, doutor Miguel, o apego deles àquilo ali é tão grande que é difícil eles terem uma administração participativa, deixarem nas mãos de outros homens teoricamente levantados por Deus, se eles passam a se sentir donos. Então, ele se considera o dono da igreja, apesar Então, de a igreja ser centenária. A igreja é centenária. Ele administrou por 25 anos. O senhor não viu aquele império de Nabucodonosor? Aliás, Nabucodonosor foi um império, um grande império, mas aqui do nosso dia, de Saddam Hussein. O cabra preferiu morrer como um rato. Preferiu que os filhos fossem perseguidos e mortos a entregar a administração que, teoricamente, seria pública a outras pessoas. A mesma coisa aconteceu com Muammar Gaddafi. A mesma coisa da Líbia. A mesma Ele coisa. concentrou tudo nele e depois aquilo ali serviu como meio de pessoal matá-lo em praça pública por conta dessa concentração de poder. E a comparação não é desproporcional. Você vê que a grandeza de Saddam Hussein, doutor Miguel, era restrita ao território do Iraque. A Muammar Gaddafi, a grandeza dele era restrita ao território da Líbia. Agora, da igreja evangélica IEADPE, não é nem só em Pernambuco, é como disse, em 7 países. E onde ela achar que deve ir. Exatamente. Então, é um espírito possessivo muito maior do que esses ditadores. Imperialistas. Isso é império. Então, é aquilo. E pior, não se presta contas de nada. É o que o pastor falou. O que é que se vai para fora, para o exterior? Ninguém sabe, Josué. É por isso que o pastor disse aí com todas as letras. Quem não presta conta é lobo devorador e ladrão. É ladrão. Que você coopera e ele disse mais, viu, com clareza. Você não sabe o que entra, não sabe o que sai, não sabe para onde vai. E ele só conhece o quê? Aí a administração. Não, ele fez alusão diretamente ao pastor, que era o pastor presidente dele. Seria bom que ele tivesse dito na época diretamente a ele, seria mais... Estela, bota o próximo. Honroso. Bora ver o próximo agora, José. Deixa eu cortar aqui. Tá. Deixa eu finalizar aí, só para juntar. Tá. Eu quero fazer xixi também. Tá bom. Pode cortar aí.